No vídeo de hoje eu vou falar contigo sobre a degradação do chip de silício no processador. O que quer dizer isso? Por que ele acontece? E como que tu vai fazer para se proteger? Eu vou te falar nesse vídeo essas três coisas. Então fica comigo até o final. Solta a vinheta, Samuel. Fala, gurizada, eu vou te falar hoje algumas coisas sobre o teu computador. Do nada, tu sentiu que ele começou a travar, sentiu que ele começou a dar aquela tela azul da morte do Windows, os jogos começaram a fechar sozinho, o computador reiniciando e muitas vezes tu acha que pode ser o teu sistema operacional. Faz reparo do sistema operacional, tu atualiza teu sistema operacional, tu otimiza ele e nada resolve. Aí tu acha que é algum vírus, tu formata a tua máquina e continua dando os mesmos problemas. E se eu te disser que esse problema não vem de software, mas vem do chip de silício do teu processador, e esse defeito é físico e irreversível, isso parece no mínimo preocupante, né? E eu vou te falar, como perito em computação há mais de 25 anos e em cibersegurança há mais de 15 anos, o que eu tenho visto aqui na assistência, alguns processadores de alto desempenho estragando do nada com apenas 2 anos de uso. E eu vou te mostrar nesse vídeo o que as indústrias de processadores, tanto a Intel quanto a AMD e até mesmo a Apple, eles não querem te contar. Então fica comigo aí no vídeo que eu vou te falar direitinho o que está acontecendo. O que é a degradação desse chip? Na real, para quem me acompanha há bastante tempo, sabe que em alguns vídeos eu falo que os processadores antigos eram eternos. Tanto que tem um quadro que eu faço nos shorts do YouTube que ele se chama Relíquias da Internet. E nesse quadro eu fico procurando na internet algumas pessoas fazendo vídeo com computadores bem antigos, porque eu não tenho um computador tão antigo aqui na assistência. E quando eu acho um computador bem antigo, eu faço vídeo e reajo sobre ele no nosso canal. São computadores geralmente 486, 386, 286, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. Então, são processadores que funcionavam naquela época e que estão funcionando até hoje. Então, eles eram como aquele primeiro filme do Exterminador do Futuro, é indestrutível. É mesmo? Mas a regra não se aplica nos dias de hoje. Os processadores aumentou demais o desempenho, aumentou a velocidade, aumentou a quantidade de cores, a quantidade de threads, frequência. Com isso, diminuiu a vida útil. Por quê? Porque diminuiu o tamanho. Diminuindo o tamanho, eles tiveram que diminuir a quantidade das trilhas. Consequentemente, há muito mais velocidade passando por uma trilha muito menor do que antigamente. Consequentemente, dura menos, superaquece mais. Tanto que antigamente, na época dos 486, até na época do Pentium 1, se tu quisesse ligar tua máquina sem cooler, tu podia ligar, podia usar tranquilo sem cooler, que a máquina continuava funcionando. Ela não dava nenhum problema. Mas nos dias de hoje, se tu ligar tua máquina sem cooler, eu acredito que ela não vai durar 1 minuto ligada, porque vai esquentar tanto que ela vai começar a desligar, reiniciar ou até fritar o teu processador. Então, tu imagina uma mangueira de jardim, que ela é bem fininha, passando por dentro dela água, mas não na pressão normal da tua caixa d'água, mas na pressão de um hidrante de bombeiro. Obviamente a mangueira não vai resistir toda essa pressão e ela vai acabar se rompendo. Isso tem acontecido com os processadores de hoje. Esse problema se chama eletromigração. O que acontece? Os elétrons, eles batem com tanta força no metal, nos átomos de metal do processador, que aqueles átomos acabam se deslocando, formando pequenas fissuras no silício dos processadores, fazendo com que os processadores apresentem defeitos. Se vocês não sabem como que os processadores funcionam, como que é a fabricação, eu fiz vídeo no nosso canal explicando direitinho. Mas de grosso modo, tu imagina uma grande bolacha de silício, onde tem ali vários núcleos de processamento. Estou fazendo tamanho grande, mas ela é minúscula. Se ela passa pelos testes, todos aqueles núcleos, e eles dão ok, passaram nos testes, vamos supor que ali surge um processador i9. Mas daqui a pouco, poucos núcleos deram defeito. Surge um processador i7, ele é vendido como i7, porque houveram alguns defeitos, então não são todos os cores que estão funcionais. Deu um pouco mais de defeito, i5,
Mais defeito ainda, i3. Então, quanto menos cores, mais lento o processador. Conforme o processador vai trabalhando e vai tendo esse bombardeamento de elétrons contra os átomos do processador, e esses átomos vão se deslocando, formando essas fissuras, núcleos vão sendo desativados e o processador vai perdendo performance. Então, aquele processador que era para durar uma vida inteira, como era antigamente, hoje na assistência aqui, na Lunar de Computadores, eu vejo alguns computadores chegando com o processador queimado e o processador com 2 anos de uso, porque o processador foi submetido a uma rigorosa velocidade, alguns fizeram overclock, então o processador dura menos tempo. Por que isso acelerou agora nos anos de 2025 e 2026? A culpa é da guerra de marketing entre a Intel, a AMD e a Apple, querendo fazer cada vez processadores mais rápidos, com frequências mais altas. Para chegar nessas frequências altíssimas, a placa-mãe ela tem que enviar uma tensão também muito alta. Essas tensões altíssimas são o chamado V-Core. O problema é que a temperatura alta já é ruim, mas tensão alta é pior ainda, porque a tensão alta vai detonar o chip do processador. De certa feita, tinha um cliente com um processador i9 e configurou a sua BIOS para o V-Core em modo automático. O que aconteceu? Com o passar do tempo, o V-Core no automático ele vai sempre enviando a tensão máxima para aquele processador, que é 1,5 volts. Enviando a tensão máxima, ele aumentou a temperatura do processador, fazendo com que o processador durasse menos por causa da tensão elevadíssima. Se vocês se lembram que eu falei antes da eletromigração, então tensão alta acelera mais essa migração de elétrons, fazendo com que os choques aconteçam com uma maior frequência e os átomos são bombardeados, mudando de lugar e acabando gerando uma fissura no silício dos processadores. E aí tu começa a perceber o travamento, lentidão, tela azul, um monte de erro fatal que o Windows te dá, e isso é o começo do fim. Agora eu vou te falar 3 métodos que tu pode identificar, ou 3 possibilidades que tu pode identificar que o teu processador está indo para o brejo. O primeiro de todos, se tu está jogando algum jogo e o teu jogo fecha sozinho, ou tu está jogando o jogo e ele trava e entra uma mensagem de erro no meio da tela, e tu já reinstalou o jogo, já reparou o teu Windows e continua com o mesmo problema. Segundo, se o teu navegador ele dá um erro de status breakpoint. O que é isso? Tu abre o teu navegador, começa a navegar com mais de uma aba, com várias abas, 3 abas, 4 abas, 5 abas. E quando tu faz a alternância entre uma aba e outra, isso é praticamente instantâneo. Mas se chegar no momento, vai fazer essa troca de abas, ou vai abrir uma nova página na internet e o teu Windows fica todo opaco e ele fica com a ampulheta girando assim e dá às vezes até aquela mensagem de não estar respondendo, se tu quer aguardar o programa responder, ou se tu quer finalizar a tarefa, isso é um caso típico de que está perdendo performance. E agora, terceiro e não menos importante, mas na realidade o mais importante deles. Se tu está tendo tela azul direto, travamento direto, já formatou teu computador, já instalou antivírus, já fez tudo que é limpeza e não resolve o problema, e o único método de solução viável foi tu baixar a velocidade da memória, baixar a velocidade do teu processador e um pouquinho o V-Core e resolveu, bom, aí quer dizer que o fato está consumado. Teu processador realmente está indo para o brejo, está indo para a terra dos pés juntos, está indo para o beleléu, como é que tu chama aí na tua cidade? Escreve aqui nos comentários. Agora eu vou te passar um guia de sobrevivência do teu processador. 2 métodos tu vai fazer no BIOS e um outro método vai ser na tua mão, no teu clique do mouse. Vamos lá para os métodos de BIOS. Primeiro método, tu vai sair do automático. Configuração de velocidade de processador, de frequência de tensão, tu vai sair do automático. Tu vai configurar principalmente o V-Core um pouquinho abaixo da tensão do 1,5, que aí o teu processador vai esquentar menos e ele vai praticamente durar o dobro da vida útil dele. Segundo método também é na BIOS, tu vai acertar a configuração de velocidade dos fãs do teu cooler. Ele tem 3 métodos principais.
Esses métodos são Quiet, que é o silencioso, onde ele gira na velocidade mais baixa, normal, onde ele gira em média velocidade, e full ou alta performance, que ele gira na maior velocidade. Tu vai configurar nessa, na full, na alta performance. Tu não vai te preocupar com o silêncio do teu computador, mas tu vai te preocupar com os milhares de reais que tu vai gastar comprando uma máquina nova se fritar o teu processador e ele não tiver mais em linha de fabricação. Então deixa no full. E o terceiro método que eu te disse que era no clique do teu mouse, tu vai cuidar na hora de configurar o BIOS, não fazer aquele overclock de fábrica, como as memórias têm Extreme Memory Profile, tu não vai fazer isso no processador. Não vai ativar overclock no processador e não vai ficar assistindo videozinho de guru da internet que diz que o overclock funciona e não estraga o processador. Não acredita nisso. O overclock funciona, mas ele danifica o teu processador. A curva dele pro penhasco é rápida. Então não faça overclock no teu processador. O meu dever, o meu papel aqui é garantir que o teu computador funcione bem. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro com vídeo de YouTube, porque na realidade o YouTube paga muito pouco. Tu está assistindo esse vídeo e acha, ele está ganhando um monte de dinheiro. Não estou não. Eu ganho mais ou menos 1 centavo a cada 500 visualizações, então não ganho praticamente nada, mas eu estou fazendo esse vídeo que é para te ajudar, para que o teu computador tenha um melhor desempenho. Se tu assistir os nossos vídeos, todos os nossos vídeos, tu vai ver que a gente não tem nenhum interesse além de te ajudar. Todos os vídeos que a gente faz é para prevenção da durabilidade do teu computador. Então se tu gostou do conteúdo até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, clica aqui no sininho, marca a opção bem de cima para te receber aviso quando eu fizer vídeo novo. E se tu precisar de alguma ajuda, escreve nos comentários ou nos chama no WhatsApp que está aqui embaixo ou no nosso site se tu quiser contratar os nossos serviços. A gente atende em Porto Alegre, região metropolitana, a domicílio, mas a gente também faz via acesso remoto no Brasil inteiro. Valeu, gurizada. Até o próximo vídeo. Tchau.